Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Felipe, agora nos surpreenda com o seu artigo dessa semana. Conta pra gente. Surpresa, não sei o quanto surpresa vai ser, mas a ideia é trazer aqui mais uma discussão, né? Trazer mais uma evidência no universo das valvopatias. Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação de gravidade da estenose mitral, mas não a estenose mitral reumática, como a gente quase sempre gosta de comentar, mas uma patologia que tem ganhado cada vez mais espaço aí na prática atualmente, que é a avaliação da estenose mitral calcífica, ou degenerativa também, como alguns gostam de chamar, certo? Então, esse é o artigo que a gente vai discutir, vai ser o artigo agora publicado ainda, já esse ano, né, em 2025, no Jornal Europeu de Imagem Cardiovascular, que basicamente buscou comparar essas duas formas de estenose mitral reumática e estenose mitral calcífica, tá? Então, a gente sabe que essas duas patologias, elas têm comportamentos hemodinâmicos muito diferentes, apesar de ambas se apresentarem com estenose mitral, né? As duas, na verdade, podem dar tanto estenose como insuficiência mitral, isso é verdade, as duas podem dar as duas lesões, mas o mais comum é a apresentação com estenose, o que a gente mais correlaciona é a estenose mitral reumática com a estenose mitral calcífica. E o comportamento hemodinâmico dessas duas patologias é bem diferente. Isso fica muito claro nesses traçados de cateterismo aqui, que mostra a comparação entre o gradiente medido com o ecocardiograma versus o gradiente medido de maneira invasiva, né? A gente tem basicamente que o ecocardiograma ele tem uma limitação muito maior para estimar os gradientes quando no paciente com estenose mitral calcífica, quando comparado com a invasiva, o que não é verdade para a estenose mitral reumática. Isso por questões hemodinâmicas, tanto relacionadas ao formato da válvula, né, a morfologia valvar propriamente dito, como também por outras questões que estão muito relacionadas à calcificação do anel mitral, né, em especial por comorbidades que frequentemente levam à disfunção diastólica, hipertensão arterial, diabetes mellitus. Isso faz com que a gente tenha outros fatores ali contribuindo para essa diferença de pressão entre o átrio e o ventrículo esquerdo ao longo do tempo. E isso torna muito mais imprecisa a avaliação por meio do ecocardiograma, que depende da avaliação dos fluxos que são fruto dessa interação e dessas diferenças de pressão. Então, a ideia desse trabalho é justamente avaliar nesses pacientes com estenose mitral calcífica, né, qual que é o grau de acurácia, de confiabilidade da medida da área valvar mitral entre dois métodos muito conhecidos, o método da equação de continuidade, que é, sim, o mais recomendado para ser feito nessa patologia, versus o PHT, que é muito usado na avaliação da área valvar para estenose mitral reumática.
né, a medida da área valvar, a estimativa da área valvar a partir do PHT na estenose mitral reumática vem de trabalhos do laboratório de hemodinâmica correlacionando aí com o gradiente obtido lá no laboratório de hemodinâmica. Então, a gente faz essa correlação direta porque o eco e o cateterismo têm um grau de correlação muito próxima ali no paciente com estenose mitral reumática. E aí, o argumento do autor é que a gente não tinha ainda uma série de casos mais definitiva para, de fato, mostrar se esse método para a estimativa da área valvar teria alguma utilidade na estenose mitral calcífica ou se a gente realmente deve ficar com a equação de continuidade. Então, aqui é um estudo de hemodinâmica, onde ele vai colocar esses pacientes com estenose mitral calcífica no laboratório de hemodinâmica para avaliar se há diferença na avaliação dos gradientes e área valvar mitral a partir desses dois métodos ecocardiográficos comparados com o invasivo. Tá? Então, aqui é um trabalho unicêntrico lá da Mayo Clinic, onde eles incluíram basicamente pacientes que tinham calcificação na mitral pelo menos moderada, e aqui eu não estou falando de estenose moderada, estou falando de calcificação, estou falando de uma descrição mais morfológica mesmo, ou seja, pacientes com a calcificação, uma extensão de calcificação mais, pelo menos moderada, tá certo? E excluíram aí pacientes com outras valvopatias associadas para evitar graus de confusão, e aí eles analisaram um total de 40 pacientes com uma diferença relativamente significativa entre o ecocardiograma e o cateterismo, uma diferença aí de 11 dias aproximadamente, mas ainda assim não deixa de ter validade para o que a gente quer analisar aqui. Então, os pacientes, naturalmente, com degeneração calcífica da zona mitral, vão ser pacientes mais idosos mesmo, então a gente tem aí uma média de quase 70 anos, com um bom percentual de mulheres, né, praticamente 50% aí, a função ventricular era preservada, tá certo? E, basicamente, eles classificaram a calcificação endometrial, a extensão da MAC, a partir em moderada em 40% dos pacientes e grave em 60% dos pacientes, ou seja, a maioria tinha uma calcificação que envolvia mais de 50% do anel valvar mitral, da circunferência do anel valvar mitral, envolvendo tanto o posterior como o anterior. Tá? Os gradientes foram relativamente próximos, então a gente tem aqui um gradiente no Doppler, né, na medida ecocardiográfica de aproximadamente 9 milímetros de mercúrio e de 7,9 no cateterismo invasivo. Então, uma correlação razoável aí entre eco e cateterismo em relação aos gradientes. Agora, quando a gente olha para a área valvar, aqui a gente tem o problema bastante aparente, né? Aqui do lado esquerdo, a gente olha o comparativo do PHT para a medida com cateterismo, né? Então, aqui comparando o quanto isso se correlaciona, né? O gradiente pelo eco e a área valvar pelo PHT, uma correlação negativa de praticamente de 0,2, muito fraca. Aqui a área valvar pelo PHT e o gradiente médio invasivo praticamente inexistente, e a área valvar pela equação de Gordin, que é a área valvar obtida pelo cateterismo versus o PHT, a correlação ela é inexistente. Então, literalmente, aqui é uma prova cabal, né? A gente tem aqui de maneira muito clara, categórica, que a área valvar pelo PHT ela tem nenhuma utilidade no paciente com estenose mitral de etiologia calcífica. Tá? A equação de continuidade é muito melhor do que o PHT, não tenha dúvida, a gente vê aqui que há uma correlação linear pelo menos modesta ali, né, e razoável, considerando aqui a área valvar pela equação de continuidade versus o gradiente invasivo, né, que foi até melhor do que o gradiente ecocardiográfico, né, curiosamente, e que foi, pelo menos, torna ela útil de fato, embora não tenha uma grande acurácia, a gente gostaria que essa correlação fosse de 0,8 ou até mais, mas a correlação de 0,6 é uma correlação aceitável, e em relação à área valvar, embora seja uma correlação moderada de 0,4, ainda assim temos alguma correlação, então a gente pode, de alguma maneira, correlacionar a área valvar obtida pela equação de continuidade com o cateterismo, enquanto que pelo PHT isso é inviável, não tem nenhum motivo para você usar a área valvar pelo PHT em pacientes com estenose mitral de etiologia degenerativa calcífica. E essa é a conclusão do trabalho, basicamente, que na avaliação da gravidade da estenose mitral de pacientes com calcificação do anel mitral, com a famosa MAC, a equação de continuidade deve ser preferida quando a gente compara esses valores com a medida obtida pelo meio do cateterismo, do laboratório de hemodinâmica.
mais um trabalho aí bem prático que tenta responder aí de maneira direta essa questão aí que existe em alguns colegas que ainda insistem às vezes em usar o PHT, até por praticidade, né? Mais fácil a gente obter a areola pelo PHT, mas infelizmente nessa patologia, por diversos motivos aí, a gente não deve usar esse parâmetro na nossa prática. Eu adorei. E é muito simples, não gasta muito tempo do exame fazendo a área pela equação de continuidade. Na verdade, eu acho que a grande questão de tempo é quando você chega lá no apical que você percebe que você deveria ter medido a via de saída. E, velho, a partir do momento que você sabe que na MAC você precisa da equação de continuidade, é que você faz estenose aórtica. Começou o exame, você viu que a estenose aórtica, você viu que tem retroclassificação, já mede a via de saída, porque isso aí é o que vai permitir lá na frente você fazer isso sem um gasto de tempo tão significativo. Vai ficar orgânico naturalmente. Eu adorei o artigo. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.